Olá, pessoal. Nosso boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos agora falando ao vivo nessa tarde de verão, né, do Brasil, um verão muito quente. E, como sempre, vamos abordar assuntos interessantíssimos para a nossa comunidade da área de gestão de ativos, manutenção industrial, manutenção predial, trazendo um conteúdo diferenciado que possa ser interessante e útil, né? Muito importante que ele seja útil para cada um de nós que milita nessa área tão importante para o país, para o planeta. A manutenção é algo fundamental para o sucesso das organizações e afeta nossas vidas diretamente. Então vamos ao nosso convidado de hoje, que, né, vamos entrevistar aqui, vamos retirar algumas dicas com relação à vida profissional. Vamos agora trazer uma pessoa muito especial, um amigo particular meu, e que é um profissional que eu respeito muito pelo trabalho que vem fazendo. Agora, como eu prometi, né, vamos trazer o nosso convidado, que é o Jerônimo. Fala, Paulo. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Primeira coisa, Jerônimo, onde você está neste momento? Então, neste momento estou na Tijuca, Rio de Janeiro, né? Semana sem viagens. E estou em casa Você aproveitando antes um pouquinho. passou por Manaus, esteve lá no Piauí. Rapaz, eu dei umas rodadas, né? Estava em São Luís, semana retrasada estive em Manaus, Itapiranga, né? Estava em Itapiranga, lá. Onde Lá fica isso? É um município que fica a mais ou menos 500, 600 quilômetros de Manaus. Beleza, tá certo. Bom, Jerônimo, eu convidei você gentilmente aceitou meu convite para esse bate-papo aqui para o nosso canal. E eu quero começar explorando o máximo possível tudo aquilo que você tem para aportar. O pessoal que está nos ouvindo e vendo, com certeza vai me dar razão, porque você tem muita coisa interessante na sua carreira. Eu queria que você fizesse um breve histórico sobre a sua trajetória recente no mundo tão estranho que é o da manutenção. Então, Paulo, minha carreira ela começa na Ambev, né? Eu trabalhei durante 6 anos na Ambev. Comecei lá como operador de máquina e depois acabei entrando para a área de planejamento, né? Fiquei durante 4 anos como analista de planejamento lá. E saí da Ambev e fui trabalhar como supervisor de planejamento na Mate Leão, Coca-Cola. Trabalhei durante 2 anos lá e depois, infelizmente, a planta teve a decisão de fechar, né? Então, eu participei desde a implantação do planejamento na planta até o descomissionamento, né? Então, do início. Uma boa experiência, né? Essa parte do descarte, preparar a parada das máquinas. E assim, também é um momento triste, né? Aquilo que você cuida com tanto carinho na manutenção, aqueles planos de manutenção que você faz para garantir que aqueles ativos vão ter uma vida útil bem grande e, infelizmente, a gente teve a decisão de que não ia manter a planta e essa planta foi descomissionada. Eu fui responsável pelo descomissionamento, fiquei lá durante alguns meses, né, fazendo esse descomissionamento. Depois eu passo para a Silimed, né, que é hoje a maior produtora de dispositivos médicos hospitalares de silicone, né, do Brasil. Então, quando fala de silicone no Brasil, a referência é a Silimed. E para lá eu fui como especialista de manutenção, né, com aquela visão de trabalhar em cima de indicadores, de definir rotinas, gestão à vista, enfim, trazer um pouquinho do conceito de manutenção. Para organizar uma assistência técnica. Exato, né? Tá ali participando do dia a dia, garantir que a gente tem rotinas estabelecidas, enfim, indicadores que tragam a realidade, né? E aí fiquei também quase 3 anos lá, onde aprendi muito dessa parte, né? Porque aí você passa a ter uma visão de manutenções de diferentes esportes, né?
Por exemplo, a Ambev era uma manutenção diferente, a Coca também, né? Vindo do ramo alimentício. Depois eu passo por uma de dispositivos médicos, né? Que é a Cinemed, e depois eu vou para Térreo, né? Que é a siderúrgica CSA, antiga ThyssenKrupp, que passou a ser Térreo. E ali a gente vê uma manutenção já de grande porte, né? Ali totalmente diferente, né? Você saiu dos equipamentos pequenininhos que cabiam numa sala ou numa bancada. Exato, trabalhar com equipamentos de grandíssimo porte, os famosos conjuntos. Exato. Né? Você sai da manutenção na sala limpa, né? Que você tem que entrar com uma roupa totalmente limpa, totalmente higienizada, garantir que não tem nenhum tipo de contaminação, faz aquela manutenção fina, com uma manutenção bem agressiva, né? Que é a manutenção de siderúrgica, né? Então, altos fornos, aciaria, enfim, tudo aquilo que a gente vê na manutenção do dia a dia. E fiquei 4 anos lá, né? Trabalhei como engenheiro. Você deve ter saiu da academia, porque na Terna você foi usar um EPI pesadíssimo. Exatamente. Aquelas grandes distâncias para chegar no local de trabalho. E a Ternium é uma empresa gigantesca, né? Até, por exemplo, para você ir de uma área para outra, você precisa de ônibus. Então, realmente é uma grande distância. E hoje, eu costumo brincar que são só empresas que às vezes têm até fuso horário diferente. Exato. Parece que você entra num portal, entrou ali dentro daquela empresa. Mas você trabalhou diretamente no processo produtivo, você não foi na área de utilidade, não? Não, eu trabalhei com a parte de manutenção, eu era responsável. Eu trabalhei durante muito tempo no pool de manutenção, né? Que era que faz o atendimento a todas as áreas. Então, acabava atendendo todas as áreas, né? Muita gente não sabe, mas uma área extremamente nevrálgica e muito grande numa siderúrgica é a área de utilidade, né? Exato. Mas foi importante. Imensas, caldeiras, subestações, são uma série de equipamentos de grandíssimo porte. É uma manutenção muito pesada. Muito pesada. Por exemplo, a gente tinha paradas de colocar 3.000, 4.000 pessoas para dentro da planta, né? Imagina. Então, parando praticamente toda a planta para você garantir que as manutenções ocorressem dentro daquele curto espaço de 15 dias, às vezes, com várias áreas paradas ao mesmo tempo e a gente equilibrando o cronograma de um lado, garantindo o atendimento. Então, você saiu de Marte e foi para Saturno. Por aí. Outros planetas completamente distintos. Deve ter sido uma grande experiência, né? Grande. Isso aí. E na Terna você fez um excelente trabalho, foi onde eu conheci você. Na Terna, bastante coisa deu muito certo, né? Principalmente, eu acho que vale frisar o projeto. A gente trabalhou com um projeto muito grande de produtividade lá, né? Foi um projeto que depois até virou um artigo, foi publicado na Abraman, na ABM. Foram 3 anos de projeto de produtividade e a gente... uma mudança de paradigma, né, cara? A gente saiu de 17% de produtividade para chegar a 55% de produtividade. E aí foi um trabalho feito... Isso eu me lembro que saiu várias manchetes, tomada de decisão da ThyssenKrupp se parava ou não, porque tinha problemas de origem dos equipamentos, né, que vieram da China, e vocês tiveram que ralar muito para consertar o problema de fabricação. Bastante. Isso aí, isso é muito, muito interessante essa passagem. E aí saiu da Ternium E aí eu fui para a Eneva, né, onde estou há 2 anos. Eneva é uma empresa de... A Eneva é uma empresa que trabalha com energia, né? Ela tanto extrai, né, extrai gás natural e transforma em energia, como hoje comercializa o próprio gás. É uma empresa que está crescendo muito no Brasil, né? Tem um crescimento acelerado. A gente fala que na Eneva, a qualquer momento pode estar tendo uma nova aquisição e aprender demais. Só que na Eneva, numa visão já totalmente diferente, né? Eu entrando num cargo muito voltado para a área de planejamento de materiais, né? Então, hoje eu estou como coordenador da equipe de cadastro e planejamento de materiais, que atende toda a Eneva a nível nacional, né? A sua primeira missão foi no Piauí? Então, Maranhão. Lá eu fiquei 2 anos em São Luís, né? E foi onde eu desenvolvi bastante coisa. O que tinha lá? Parque eólico? Era o quê? Um momentinho, rapidinho. Lá a gente tem algumas plantas, né? A gente tem uma planta de carvão, que produz e distribui energia, né?
E temos hoje lá talvez uma das maiores usinas geradoras de energia advindas do gás, né? A gente extrai de gás que é em Parnaíba. E é uma empresa, é uma indústria bem grande lá, uma planta bem grande. E é onde está hoje Parnaíba tem mais ou menos a gente tem lá quase 4 turbinas, acho que são 4 ou 6 turbinas gerando energia de gás natural. Exato. Muito bom. E aí você começou a viajar. Rapaz, eu dei uma rodadinha, né? Como a função é uma função a nível nacional, né? A gente acaba tendo essa interface com plantas em diversos locais. Um momento. É que tem como em casa, né? Você sabe, aí tem um garotão aqui do lado que já pulou aqui na cama e tal. Mas assim, hoje eu tenho funcionários trabalhando em diversos estados. Tem gente em Manaus, tenho gente em Roraima, tenho em Fortaleza, tenho em Maranhão, tenho aqui no Rio. E aí isso faz com que eu esteja viajando bastante para estar dando suporte, né? Garantindo você está, então, dentro de um projeto de aumento de confiabilidade e disponibilidade via área de materiais. Exato. A minha parte hoje é garantir que não vai faltar nenhum material que infrinja na segurança operacional dos nossos equipamentos, né? Então, tem todo o trabalho de parametrização, tem esse trabalho mais voltado para a garantia do ativo, da disponibilidade do ativo, né? Então, a gente parametriza, cadastra com aquela qualidade que precisa, né? Muito ligado com a visão de engenharia, e faz com que os estoques estejam sempre nos níveis adequados para garantir que não vai faltar nenhum material que seja... Tem programa de nacionalização, de desenvolvimento de fornecedores? Tem isso também, muito voltado. Não fica diretamente com a minha área, mas somos parte integrante disso, né? Beleza. E me conta um pouquinho sobre essa história de usar ferramentas especiais de softwares, Excel, Power BI. Isso faz parte do seu dia a dia. Você é um especialista. Muito, né? Isso daí foi um negócio que assim, acabou entrando no meu dia a dia. Eu faço com gosto, né? É algo que eu gosto de fazer. E para o meu dia a dia acabou se tornando uma ferramenta indispensável, né? Paulo, me perdoa, que tem um... Não tem problema. Isso aí faz parte. Edita essa parte depois aí. Daqui a pouco vai ter um gato passando por aqui. Sempre tem. Então, assim, como eu falei, né? Essa parte do Excel, do Power BI, são ferramentas que acabaram entrando no meu dia a dia. E a gente que trabalha com manutenção, com gestão, são ferramentas indispensáveis, porque você consegue ali dar visibilidade de tudo que acontece, você consegue ter dados suficientes que garantam para você uma tomada de decisão mais assertiva, né? E você consegue mostrar o que está acontecendo, né? Então, hoje, o Power BI é uma ferramenta que a gente usa muito e consegue trazer a visão do indicador, do momento, do cenário, e principalmente trazer vários cenários, né? Com muita facilidade. E assim, agora a gente já está entrando em novas ferramentas, né? Por exemplo, a gente começa a ver a visão do Python, que é uma ferramenta que a gente começa a usar também para simular um monte de coisa, a programação em C, em R, enfim. Eu acho que esse lado de dados, ele é um lado que está muito ligado a gente que precisa tomar decisões no dia a dia e decisões embasadas, né? Quando a gente fala de manutenção, nada mais é do que tomar decisões assertivas para garantir que aquele ativo vá estar operacional e disponível, né? Então, a gente tem que estar tomando decisões o tempo todo. Se eu faço aquela manutenção preventiva em determinado tempo, se o meu plano de manutenção está adequado, se vale a pena eu tentar buscar um fornecedor alternativo para determinado equipamento ou componente. Então, isso está muito ligado a se ter dados para tomar decisões. E essas ferramentas elas te facilitam, né, a tomar decisão. Isso aí. Essa questão da visualização, né? Os dados apresentados de forma que não precisa ter ninguém do lado para explicar. Só de olhar, você já vê, observa, né?
E o que é importante, né? Eu estou escrevendo até alguns artigos sobre isso, não só ter os números, mas ter principalmente um demonstrativo das tendências, né? Que é isso que leva a gente a tomar decisão, né? É isso. Se você disser que hoje a inflação está em 5%, pode ser que seja uma notícia boa, pode ser uma notícia ruim. Se o mês Exato. passado a inflação foi 10 e está em 5, a tendência é que melhorou. Agora, se estava em 2, passou para 5, piorou. Então, olho no índice, mas olho na tendência, que aí é que vira realmente um indicador. O indicador precisa ter essa acumulação durante um certo período de tempo. Não, é importante, como você falou, né? Você ter essa visão da linha do tempo, trazendo isso, e principalmente você conseguir simular os cenários, né? Pensar, como você mesmo faz nos seus relatórios, a gente precisa ter vários filtros que garantam que você está acertando aquilo que a pessoa quer ver, né? Por exemplo, eu quero ver uma manutenção em determinado segmento, com tanto tempo, para uma empresa de pequeno, de grande porte. Isso vai restringindo e faz com que você consiga ter uma régua que seja adequada àquilo que você quer ver. Né? Porque se você generaliza muito na hora de tomar decisões, a probabilidade de você errar é grande. Né? Então, quanto mais você consegue incluir de informações, de dados e consegue segmentar isso, a probabilidade de você acertar é muito grande. Na empresa que você está hoje, você trabalha com aspectos de sazonalidade? Tem aspecto de despacho das usinas ou elas trabalham de forma contínua? Não, então, tem sim. As usinas têm essa visão de despacho. Isso influi muito no nosso planejamento, né? Por exemplo, hoje eu não posso, como eu tomo conta do estoque, ter essa visão de parametrização, não adianta eu imaginar que o meu estoque ele tem que estar sempre com um equilíbrio lá no máximo, garantindo que tudo vai estar dentro de casa se eu não tenho previsão de despacho. Né? Porque aí a gente começa a avaliar a questão da disponibilidade versus custo, né? E aí o custo de parado, porque a gente sabe que o estoque é grana parada, né? Capital parado. A gente sabe não. Você sabe, eu sei, mas tem muita gente que não sabe disso. Né? Quando você pergunta qual é o custo da manutenção, o sujeito se esquece de qual é o custo de carregar um estoque que não precisava, né? Exato. O estoque, inclusive, até o custo de manutenção do estoque, né? Pessoas para cuidar de um estoque que você não usa. Perfeito, perfeito. E assim, isso é um ponto, como você falou, assim, que a gente que vem, por exemplo, eu sou um cara que vem da manutenção, né? Hoje eu estou nessa parte que é muito ligada a suprimentos, mas eu vim da minha manutenção durante todo esse tempo. E na manutenção a gente tem aquela noção assim, a hora que eu precisar tem que ter no estoque. Uhum. Só que quando a gente começa a avaliar os riscos que estão envolvidos, os custos envolvidos, a gente começa a ter que tomar decisões se faz sentido realmente eu onerar e investir um capital gigantesco, às vezes, no estoque, num equipamento, por exemplo, que ele não vai me dar uma indisponibilidade operacional. Então, carregar o estoque e botar lá o estoque cheio nem sempre é a melhor decisão, principalmente para empresas que têm um controle de custo bem rígido, né? Orçamento base zero, você vai avaliar se faz sentido, às vezes, ou se de repente faz sentido deixar aquele equipamento parar e você garantir que você vai colocar na hora que o equipamento parar. Então, esse tipo de análise, esse tipo de tomada de decisão, ele é importante para nós. Isso aí. Eu sou do tempo em que o pessoal dizia que o profissional de manutenção parado lá na oficina, conversando, jogando conversa fora, era sinal de que as coisas estavam sendo bem feitas, porque não tinha serviço para manutenção. Hoje a gente sabe que o cara parado lá na oficina é ociosidade, está sobrando gente ou tem falha de programação. E na área de materiais é a mesma coisa. Desenhado, né? A área de materiais também era isso. O cara tem aquele estoque enorme lá atrás, quantidade absurda de rolamentos, correias, peças e mais peças, para ter a garantia que na hora que ele precisasse, era só ir lá e trocar e tinha no estoque tudo que ele queria. Isso tudo já era, né? Nós estamos vivendo o século XXI, quase 25% do século já rodou. Não podemos ficar com essas mesmos pensamentos, as mesmas atitudes de quase um século atrás. Vou fazer uma pergunta agora, mudando de saco para mala, olhando para o Jerônimo, dizendo: Jerônimo, olha que trajetória interessante, Jerônimo. Em pouco tempo, você saiu da cerveja
né? Não sei se você trabalhava na área de cerveja ou na área Exato. de refrigerantes carbonatados. Cerveja, Cerveja, retornável. né? Com aquele monte de vasos de pressão, tudo com inox, né? E saiu dali, passou por salas limpas de manutenção de equipamentos médicos, chegou numa siderúrgica e agora você está em aquelas usinas imensas, campos abertos, cuidando de materiais. Exato. E isso exigiu, inclusive, se você, além de uma formação, né, você foi se especializando, foi estudando, você também foi experimentando o uso de novas ferramentas, como é o caso do que você acabou de falar de Power BI. Mas tem um lado extremamente interessante, que é a disponibilidade pessoal, né? De se arriscar por esses lugares. Porque quem não conhece, né? A oficina, a fábrica da Coca-Cola que você está falando, ela ficava no subúrbio do Rio de Janeiro. Pavuna, exatamente. Pavuna. Dali você foi para Santa Cruz, lá para Isso. ThyssenKrupp, que é longe, mas muito mais longe, né? Então teve aspectos de logística. E depois foi morar lá no Em São Maranhão, Luís, né? exato. São Luís do Maranhão, uma Exato. cidade histórica, linda, Linda, mas que é linda. bem longe de Pavuna e não tem nada a ver com Santa Cruz. Como é que foi isso aí na sua vida? Conta um pouquinho para a gente dessa... Porque tem muita gente, sabe, Jerônimo, que às vezes se depara com esse processo decisório. Vou ou não vou? Me lembro que você trocou ideia comigo, né? Você lembra que você tinha uma proposta, acho que do metrô, né? Então, Para você assim, trabalhar, e aí, eu né? tive algumas, né, cara, assim, Isso. graças a E aí Deus. você trocou ideia comigo, eu fiz um aconselhamento com você, né? Conversamos a respeito disso e você tomou boas decisões. Está aí com esse sorrisão. Me diga, como é que foi? Como é que é isso aí? Qual o conselho que você daria para profissionais que estão insetando uma carreira na área de, não só de manutenção, mas enfrentando as novidades que o século XXI, com tanta mudança tecnológica e comportamental, está nos trazendo? Olha, Paulo, assim, como você falou, eu tive bastante mudança na minha carreira, segmentos e estados, agora até saindo da manutenção diretamente, né? E o que eu sempre coloquei em mente é que eu não tinha, a gente não pode ter medo de mudar, tá? A mudança ela faz parte do dia a dia, a gente cresce com as mudanças. As mudanças elas fazem com que a gente nos tornemos melhores pessoas, melhores profissionais, e, e assim faz com que a nossa vida ela mude, independente se vai ser para melhor, para pior, a gente vai mudar e a gente vai agregar conhecimento, a gente vai agregar novas amizades, a gente vai agregar novas experiências. E eu sempre fui muito voltado a isso. Eu acho que ficar parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa durante muito tempo, não é algo que me seduz. Eu acho que a gente tem que buscar sempre estar crescendo, estar buscando alguma coisa que vai te dar um desafio novo. Eu sempre gostei de ser desafiado, sabe? Então, como você falou, foram mudanças de segmentos. Eu saí como analista da Ambev depois de 6 anos e por uma decisão minha, eu falei, eu preciso mudar. Eu fui para a Coca-Cola como supervisor com uma missão de montar um planejamento. Então, assim, você sai de uma empresa que tinha é, é, um planejamento já bem estabelecido, com regras já bem definidas, e você vai para Mate-Leão lá, naquele momento, com uma visão de vamos montar um planejamento. Então, você tem uma mudança gigantesca de paradigma, de rotina, de dia a dia. E aí você começa a agregar novas experiências. Por exemplo, na Coca eu entrei muito no mundo do TPM, né? E o TPM é uma ferramenta também que eu aprendi muito, fiz muitos cursos de manutenção da qualidade, manutenção, aquela visão do TPM, de você estar com a manutenção autônoma ali, com a manutenção planejada. Então, isso foi importante. Agreguei bastante, óbvio, na Ambev também, né? A Ambev eu falo que é a faculdade, né? Você, dentro da Ambev, você aprende de tudo de manutenção. Então, você sai de lá meio formado, né? 6 anos, então, você sai de lá formado. E aí, quando você vai para, por exemplo, na Silimed, foi uma empresa que eu tive que rever muito dos meus conceitos em relação à manutenção, porque você tem que planejar muito uma manutenção numa sala limpa. Você não entra e vai ver o que está acontecendo, né? Você já
vai lá ciente mais ou menos do problema, das ferramentas que você tem que usar, você tem que esterilizar ferramentas, então você não é um negócio que você entra ali e vão ver o que vai dar, vai vazar, olha, a gente limpa, não pode, então... E, assim, e quando eu fui para, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir para São Luís, foi uma mudança não somente profissional como pessoal, né? Eu levei minha família para São Luís, então, obviamente tem todos os medos envolvidos, a gente pensa como vai ser, o que vai ser, e aí a gente consulta os amigos e verifica quais são as dicas, quais são Você foi para São Luís do Maranhão e teve que escolher o time de futebol lá, no qual você ia torcer. Olha, assim, independente do estado, o Flamengo sempre foi o... Não. Jerônimo, a gente estava indo tão bem nessa entrevista aqui, com tanta coisa interessante. Olha, eu vou te contar até uma curiosidade, tá? Durante muitos anos eu fui colunista de sites falando do Flamengo, né? Então, assim, tinha uma vida dupla, né? Que legal! Eu escrevi alguns anos para alguns artigos falando sobre o Flamengo, sabe? Então eu tinha... Quando tinha tempo ali... Estava com o tempo sobrando, você tinha que perder o tempo falando de algo que acabou não o tempo sobrando. Mas aí você chega em São Luís do Maranhão com a família. Com a família, aí é uma mudança drástica de cultura, uma mudança drástica de ambiente, mas assim, que para mim me fez crescer muito como profissional. Isso significa que é uma mudança profissional que não foi só sua, né? Então teve que ter sido um consenso, porque não implicava uma mudança só para você, Jerônimo, mas para a família Jerônimo, né? Aí tem um peso muito maior, né? Porque quando você leva... Eu tenho 2 filhos hoje. Você levar 2 filhos para um estado que você não conhece, não sabe nada, então foi um negócio bem planejado e graças a Deus deu tudo muito certo, né? Há um mês atrás eu voltei para o Rio, mas assim, levo São Luís no coração, porque foram 2 anos maravilhosos, onde eu aprendi muito e fiz muitos amigos, e de vez em quando eu volto lá agora. Tá certo. Você foi naquelas festas dos reis lá? Lá o São João é o... Aqueles pandeiros gigantes, né? Lá o São João é a São festa. São João. Eu tive lá uma mês vez. Inteiro de São João. Isso, eu fui dar aula numa certa ocasião para um curso pela Universidade Federal de Ouro Preto, e a gente estava dando aula para a média gerência da Vale do Rio Doce, na formação de profissionais. Foram várias turmas e tinha uma turma lá em São Luís do Maranhão. Foi quando eu tive a oportunidade de ficar por lá uma semana. E foi exatamente nessa época dos festejos. Uma cidade excepcional, histórica, um povo maravilhoso, uma culinária fantástica. Fantástica. O único problema de São Luís é que na época estava sofrendo bastante com a poluição das praias. Para você pegar uma praia limpa, você tinha que ralar alguns quilômetros para poder chegar em algum lugar. E fiquei Continua. Esse é um ponto triste. E fiquei maravilhado com as marés, né? Como a água vai longe, desce muito rápido. Sobe e desce, são muitos metros de diferença, né, na maré. Lá é um dos locais que tem o maior desnível, né, entre subida e descida de maré em tão pouco tempo lá. Então, assim, você passa de manhã na ponte, você vê o chão lá do rio, tranquilo, você anda ali, consegue andar. Quando você passa de tarde, já está lá cheio de você não conseguir... Passam barcos. Exato. Passam barco naquilo ali. Jerônimo, me diga uma coisa. De volta ao Rio, de volta ainda trabalhando na mesma empresa, nos mesmos projetos, e de frente para desafios crescentes sempre. Me diga uma coisa, o que você daria de sugestão para os profissionais que estão nos vendo, nos assistindo, com tanta mudança, né, que você, inclusive, testemunhou nos últimos 15, 20 anos, eu não somei aí os números que você foi falando do tempo que você ficou em cada empresa, não é? Você tem uma cara de garoto, mas você já ralou bastante, tem uma trilha já feita, né? Então, quais são os próximos planos? O que você pensa que pode acontecer com você e para o qual você deveria se preparar como profissional? Então, assim, eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que estar se reciclando o tempo todo, né? E não pode parar o tempo, né? Assim, as oportunidades que a gente tem de agregar conhecimento, de buscar novos conhecimentos, a gente tem que aproveitar e fazer de forma rotineira.
Hoje a manutenção, ou qualquer, na verdade, nem voltar para a manutenção, quando a gente fala do ambiente profissional, assim, a gente está cada vez mais disputado, a gente tem cada vez mais pessoas preparadas no mercado, e as vagas elas são seletivas, tem que ser aquele cara para aquele momento, naquele perfil. Então, assim, se eu tivesse que dar uma dica, Paulo, eu acho que é muito voltado para buscar conhecimento, sabe? E principalmente conhecimentos que estejam muito ligados a essa visão de tecnologia que a gente tem hoje. Então, o inglês hoje é uma ferramenta indispensável para um profissional que quer galgar grandes coisas, né? Porque se você falar de programação, se você falar de parametrização de qualquer coisa, vai voltar para o inglês. Então, assim, uma pessoa que não tem uma noção de inglês vai ter dificuldade em determinados cargos, entendeu? Então, é importante. Essa visão das ferramentas que são hoje passou a ser básico, né? O Excel. O Excel hoje é uma ferramenta básica. O cara tem que saber de Excel, o cara tem que saber de um PROC-V, né? Na verdade, a gente não está nem mais no PROC-V, a gente já está no PROC-X agora, né? Que é uma outra ferramenta. Então, isso faz uma diferença, independente de qualquer que seja o cargo. Se o cara tem o inglês e o Excel, a probabilidade dele de já sair na frente de um monte é gigantesca. Então, isso são pontos que, assim, se eu tivesse que hoje falar assim, cara, tem 2 cursos que você precisa fazer urgente, Excel e o inglês. Isso abre portas para você em qualquer local. Eu costumo dizer, né, você sabe que eu sou professor de alguns cursos de pós-graduação, tem aí essa iniciativa do blog, do YouTube, do LinkedIn, e quando me perguntam qual é a principal característica que um profissional de sucesso deve ter, eu digo que é a curiosidade. É verdade. Você tem que estar sempre curioso, porque precisamos, né, Jerônimo, pensar sempre um pouquinho além da nossa bolha, né? Então, onde nós estamos, o nosso patrão, a nossa atividade exige determinados conhecimentos, o desenvolvimento de determinadas habilidades, mas às vezes é buscar alguma coisa fora daquele dia a dia para estar preparado, né? Olha aquele negócio que não estava no papel exigido no dia a dia, mas que mais adiante vai ser útil para você subir dentro da própria empresa ou galgar alguma coisa diferenciada lá na frente, né? Verdade, está muito ligado. A curiosidade ela é o que motiva você a sair da zona de conforto, né? Porque você vai querer descobrir o que está acontecendo, vai querer entender determinados processos, determinadas ferramentas, e isso vai fazer com que, às vezes, você, por causa da sua curiosidade, você esteja à frente de muitos. Durante muito tempo, por exemplo, eu acordava às 5 da manhã para fazer o curso de inglês, porque na rotina do dia a dia eu não conseguia. Então, eu falei assim, eu vou acordar mais cedo e fazer, porque eu consigo ter um tempo mais com a cabeça mais limpa. Olha que legal. Então, assim, e não é nem pensando assim, porque tem gente que fala assim, vamos acordar cedo para você ter o dia mais longo. Na verdade, você tem que tentar aproveitar os momentos que você vai ter no dia para fazer algo diferente. Né? Então, se pega determinados processos. Assim, a gente está hoje numa fase, Paulo, que a gente tem muita coisa gratuita na internet. E coisa de qualidade. Então, assim, dá para você fazer diversos cursos buscando pela internet sem gastar R$1 a mais. Só depende, como você falou, da sua curiosidade. E assim, às vezes abrir um pouquinho a mente para pensar um pouquinho fora da caixa, de pensar assim, eu não vou fazer um negócio só para me dar um passo aqui. Pensa sempre no que vou fazer um negócio para que eu dê vários passos lá na frente. Eu vou contar uma historinha aqui para você, para quem não está nos ouvindo e vendo, que eu li isso há algum tempo atrás, em que uma repórter foi entrevistar um armador grego, isso na década de 60, 70, e um daqueles milionários, e ela perguntou, né, para o milionário, que tinha saído da Grécia aos 27 anos, sem um centavo no bolso, foi morar, chamava-se Onassis, esse milionário, que acabou casando com a Jacqueline Kennedy, né? E ela se tornou a Jaque Onassis, né? E ele era famoso porque era muito rico e estava sempre no jet set internacional. E aí
A repórter perguntou para ele, mas o senhor Onassis, como é que o senhor ficou rico? Né? Porque reza a lenda que o senhor chegou em Buenos Aires para morar perto do porto de Buenos Aires e lá começou a juntar guimba de cigarro, filtro, e com isso fez a sua fortuna e juntou seu primeiro $1.000.000 desse jeito, e depois veio a se tornar armador, dono de frotas de navios. Como é que o senhor fala sobre isso aí? Qual é a receita? Aí o Onassis olhou para ela e falou: você está vendo aquele cinzeiro ali atrás de você? Ela se virou e olhou e viu: estou vendo ele. Aí o Onassis falou: pois é, eu vi primeiro. Então, É isso, é isso. o eu vi primeiro significa essa curiosidade, né, de você estar antenado e de forma que você não seja surpreendido. Às vezes você está numa entrevista de emprego ou falando sobre determinada, né, promoção, possibilidade de promoção, e aí é exigido determinada habilidade ou conhecimento e você bolhufas, não sabe o que é aquilo, né? Então, é importante saber o que todo mundo está falando, mas saber algumas coisas que poucos estão lidando. É isso aí. Isso é até um ponto importante quando a gente fala de entrevista, né? Durante esse tempo eu entrevistei muita gente para algumas vagas que eu tive aqui. Uhum. E eu sempre tentei, ao final de cada entrevista, dar algumas dicas para as pessoas, independente se fossem ser contratados ou não, é que elas crescessem e buscassem a visão de, na próxima, eu vou ter aquela ferramenta que me foi determinada. Uhum. E assim, eu sempre busquei um profissional que eu vou contratar aqui hoje, além dos conhecimentos técnicos, mas principalmente o brilho no olho de querer aprender. Entendeu? Então, aquele cara que, ó, eu não sei isso, mas eu vou correr atrás, eu vou aprender. Esse cara, ele já sai na frente, porque ele é um cara que sabe que vai buscar aquilo, ele sabe que aquela entrevista, independente dele conseguir a vaga ou não, ela serviu como um input para que ele conseguisse melhorar para o futuro. E eu tenho certeza que a pessoa que pega essa entrevista e, pô, não conseguir porque faltou determinado ponto, esse cara ele vai lá naquele ponto e ele vai agregar aquilo ao currículo dele. Então, assim, se a gente pega hoje as oportunidades que a gente está tendo, independente de der certo ou não, mas como input para que a gente possa melhorar, a probabilidade de você passar numa próxima entrevista e de crescer em conhecimento e se tornar um profissional melhor é muito maior. Com certeza. Você tem uma trajetória extremamente interessante, Hernani. Você passou, né, por indústrias, segmentos absolutamente distantes do ponto de vista da atividade, mas absolutamente próximos do ponto de vista do Jerônimo, né, que executava ali todo aquele trabalho de preparação, de planejamento, programação, organização do trabalho. Você é um sujeito que é organizado? Como é que você lida com a palavrinha chamada procrastinação? É um mal, hein, que aflige muita gente por aí nesse mundo. Rapaz, é um mal e assim, como você falou, eu acho que a procrastinação ela é ligada ao ser humano. O ser humano, ele, por essência, já quer procrastinar. E eu acho que é um negócio que a gente tem que lutar todo dia. Então, quando você fala de planejamento, você ter uma agenda de rotina bem desenhada, usar algumas ferramentas de gestão, né? Então, hoje a gente tem algumas, né, que você pode usar para definir sua agenda. Por exemplo, eu hoje tenho uma agenda muito grande, bem pesada. Então, assim, de reuniões, às vezes o dia inteiro que eu chego no dia já tem uma agenda de reuniões de 8 até 6 da tarde já tomada. Só que no meio disso tudo tem a parte da gestão, eu tenho uma equipe grande que eu tenho que tomar conta. Então, assim, eu comecei a fazer justamente essa visão de me planejar e aprender a dizer um pouquinho de não, né? Porque se você não disser não, você entra no serviço e vai pelas agendas que vão imputando a você, e aquilo que você às vezes precisa fazer, você não faz, e aí, não, da manhã eu faço, e depois de amanhã eu faço, e você não vai fazer. Então, a gente tem que trabalhar. Eu acho que assim, isso daí é um negócio que você tem que lutar todo dia, porque faz parte da essência do ser humano de procrastinar. Então, se você não se organizar e não criar alguns métodos, eu tenho algumas literaturas que eu gosto de ver, que eu vou lendo muito sobre isso, para evitar de que a minha agenda seja definida pelos outros, né? Eu que tenho que definir a minha agenda. Definir aquilo que eu não posso deixar de fazer. Então, no meu dia a dia, eu já vou lá no meu caderninho, isso daqui eu não posso deixar de fazer.
E também, obviamente, vai ser sempre aquela coisa que você sabe que você tem um deadline maior, então essa você pode, às vezes, procrastinar um pouquinho, deixa para a próxima, mas eu sou muito comprometido com prazo e a gente tem que garantir que os prazos sejam cumpridos, né? Então Não sei. eu sou aquele cara que, se o meu prazo é para terminar amanhã, e você sabe disso, né? Quando eu não consigo entregar um negócio no prazo, eu fico realmente. Isso mexe. Tá me devendo uma Verdade. planilhazinha. Vamos lá, para encerrar nossa entrevista. Missão. Qual é a missão do Jerônimo com relação à sua vida profissional? Eu quero ser um profissional amanhã melhor do que eu sou hoje. Então, eu tenho tentado me desenvolver mais, eu tenho alguns cursos em mente para esse ano, né? Para me buscar muito voltados a essa área de planejamento de materiais. Quero buscar uma nova graduação esse ano, uma nova pós-graduação esse ano, já que eu estou tendo a oportunidade de estar hoje muito voltado para essa área de suprimentos, entender um pouquinho mais, melhorar e me tornar. Porque assim, eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito, né? Eu quero fazer uma coisa, fazer muito bem feito. Então, Viu, Jerônimo, vou interrompendo você, dizer a palavrinha mágica, talvez não seja do século, mas com certeza dos próximos 20, 25 anos, se chama logística. tá muito ligado. Né? Muito A ligado. logística A de tudo. cadeia logística, né? A Né? cadeia logística, se você pegar do início até o final. E é isso que, por exemplo, a gente trabalha no dia a dia com uma força muito grande. Então, assim, para esse ano. Quando eu falo de logística, de tudo, né? Esse meio de comunicação que nós estamos usando agora, você está Tá no Rio de voltado. Janeiro, eu estou aqui em Joinville, tem uma logística de comunicação e um ferramental que nós estamos utilizando nessa troca de informação. Tem É a isso. logística de acordar, né? Ir na geladeira, recolher as coisas, tomar o seu café. Tem a logística do deslocamento até o trabalho. Tem a logística interna sua e também de todo mundo que está junto com você. Tem a logística dos materiais que você compra, estoca, utiliza. A palavra logística, né? Não é só o robozinho que vai vir no Sim. helicóptero entregar na casa da gente uma encomenda da Amazon, mas todo esse aspecto. Não, Te interrompi na missão. Agora eu queria saber, Jerônimo, porque eu escolhi você para essa nossa primeira entrevista de 2023, que vejo em você um profissional gabaritado, mas que a sua experiência recente, não só de atividades, mas até a logística, né, que acabamos de falar, de se mudar para São Luís, essa questão dos desafios, é um exemplo interessante para muita gente que me pergunta como fazer, né? Então, eu gostaria de saber para você a questão sobre valores. O que é que para Jerônimo vale e o que é que não vale de jeito nenhum. Aquele chamado, né, valores absolutos. Então, eu acho que meus valores eles estão muito ligados a ambiente, um ambiente colaborativo, você ter liberdade de atuar, liberdade de fazer bem feito. Eu não negocio. E aí não tem. Aí falando dinheiro no mundo que compra. O que me tira tempo, por exemplo, a minha qualidade de vida. Então, assim, e aí qualidade de vida, a gente está muito falando de ter um tempo com meus filhos, ter um tempo com a minha família, de poder garantir que eles possam me ver no dia a dia. E assim, por mais que eu viaje muito, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, mas assim, a gente tem que prezar pelos nossos familiares, porque assim, tem coisas que não voltam, né? E não tem. O emprego é assim, por mais que você seja muito bom no seu emprego, amanhã ou depois vai ter sempre alguém que vai entrar no seu lugar se você sair. Mas às vezes na criação do seu filho, na criação no ambiente familiar, a hora que você sair não vai ter outro que vai fazer aquilo que você fizer. Então, assim, eu sou um cara que eu estou muito ligado a esse ter um momento com a família. E assim, eu sou um cara muito leal, e aí eu costumo falar de lealdade. Eu sou voltado assim, se eu tiver no time, eu vou naquele time até o final. Independente de se as coisas estão indo mal, tal, vamos ali até conseguir subir. E eu acho que a lealdade ela faz com que você no dia a dia transforme seu ambiente de trabalho num ambiente muito mais leve, muito mais saudável. Eu sou um cara que faço muita amizade no trabalho, então assim, porque eu acho que isso facilita. A pior coisa que tem é você ir no seu dia a dia para aquele trabalho que você não gosta das pessoas que estão ali,
você passa 9 horas com pessoas que você não gosta e você não está se sentindo bem. Então, eu tento fazer de tudo para deixar o ambiente o mais leve possível. E eu acho que isso faz com que os resultados aconteçam, as pessoas se sintam melhores, e aí o restante vem a reboque, né? Isso aí. Jerônimo, muito obrigado por destinar seu tempo a compartilhar suas experiências, seus calos, né, suas cicatrizes. Né? A gente fala sempre muito das coisas boas, do crescimento profissional, mas vai acordar cedo para ir trabalhar em Pavuna, né? Vai se deslocar até Santa Cruz num ônibus, depois retornar, chegar tarde da noite, acordar às 5 da manhã para fazer curso de inglês, né? Destinar um tempo para brincar com as suas crianças, né? Tem coisas boas, coisas ruins, isso se chama vida, né? E você compartilhou isso aí com a gente, tanto do aspecto pessoal quanto profissional. Quero te agradecer muito essa sua disponibilidade, a simpatia que você emana ajuda muito, né? Esse teu sorriso sempre estampado, né? Parece que você tem dificuldade de não sorrir, né? Tu fala sempre sorrindo, isso é muito importante, é muito legal, causa uma empatia natural. E se você quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência, né? A vantagem da internet é isso. Estamos gravando agora, isso vai ao ar logo em seguida, e vamos ter comentários a respeito. Então, qual é o seu recado final para a galera e o que você gostaria de dizer? Cara, eu primeiro agradecer o convite, né? Você é um amigo de longa data e eu fico lisonjeado de ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória aqui. É uma trajetória que eu ainda estou galgando, ainda tem muitas coisas que a gente quer alcançar lá no futuro, né? Mas eu só tenho a agradecer. Eu acho que, assim como eu, tem um monte de gente que está tendo um monte de oportunidades, experiências diferentes e quer crescer na vida. E assim, eu poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi e do que eu acredito, para mim é um privilégio muito grande. Então, eu agradeço muito o convite. Quero deixar aí minhas redes abertas, né? Tem aí o próprio LinkedIn, fiquem à vontade. Se fizer qualquer pergunta, estou à disposição para conversar, para aceitar lá a solicitação de conexão. E é isso, acho que a gente trabalhando junto e dando oportunidade, conhecendo cada vez mais, criando conexões, a gente vai muito longe. E eu acho que eu sou um cara que eu estou muito ligado a essa visão de criar conexões. Eu quero estar sempre trazendo amigos, trazendo parceiros, porque no dia a dia isso faz toda a diferença para a gente. Isso, as redes sociais mostram isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas e todo mundo fala muito bem do Jerônimo. É importante na nossa trilha deixar boas lembranças e saudade, né, Jerônimo? Com certeza, com certeza. É isso aí. Amigo, muito obrigado. E quero agradecer a todo mundo que esteve escutando e vendo o nosso podcast aqui, os nossos vídeos no YouTube. Né? As redes sociais são para serem compartilhadas exatamente. E essa é uma grande vantagem do network, é poder estar se comunicando com um mundaréu de gente, né? Brasil e inclusive até no exterior. E essa foi mais uma edição, então, das nossas entrevistas essenciais. Jerônimo, muito obrigado. E a todo mundo que esteve nos ouvindo e vendo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Abraço, hein? tchau.